Saudações, eu sou o Gabriel do NEP Paulo de Tarso, de São Carlos, e eu vou acompanhá-los nas reflexões de hoje a respeito do capítulo 65, intitulado Máximo e Mínimo, do Livro da Esperança de Emmanuel. Bom, vamos à leitura do texto. Se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Muitas vezes, tomas a refeição provando acepipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano de esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos, combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados, suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade. Após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro, consultas livros e publicações às dezenas, por simples desfastio, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo para que te não faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que perlustras, há milhares de irmãos ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Razoável possuas a casa própria a teu gosto, contudo, que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto. No entanto, que ajudes a abolir a provação da nudez, no trato de terra onde respires. Compreensível acumule as mais altas reservas de inteligência, todavia ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros juntos de nós. Muito belas as palavras de Emmanuel, nos suscitam várias e várias reflexões, né? E procedendo agora para uma análise do texto, frequentemente nós verificamos que nos escritos de Emmanuel ele usa uma certa fórmula, vamos dizer assim, na qual ele começa enunciando o que ele vai falar, depois ele desenvolve aquilo, e aí no finalzinho ele arremata, ele conclui, voltando para o primeiro enunciado, né? Dando um retorno ali, finalizando a sua reflexão, né? A discussão do assunto. E isso se verifica mais ou menos nesse texto, né? Inclusive, o desenvolvimento parece até um pouco destoado do primeiro enunciado, mas vocês vão ver que é mais o que ele quer dizer com isso, o que ele quer fazer com isso, né? Mas vamos lá. Na primeira oração ele diz: se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes, né? Ou seja, Jesus é o nosso mestre, né? E ele está entre nós e os outros, só que geralmente ele está mais perto daquele que precisa de ajuda, né? Daquele outro, aquele próximo, que precisa de mais ajuda. E aqui, faminto, cansado, desorientado, cambaleante, nós podemos entender num sentido mais amplo, né?
Não só assim, mas podemos ver o faminto como todo aquele que passa por alguma provação da penúria, né? Desorientado, podemos pegar os irmãos que estão envolvidos em equívocos, que estão se entregando a paixões, despencando do abismo, não é? Tendo uma vida imoral, não sabendo o que estão fazendo, amigos que estão sofrendo processos depressivos, com pensamentos suicidas, né? Amigos em desequilíbrio, desarmonia interior. Não é? Aquele irmão que tem mediunidade e não sabe não sabe trabalhar isso, não compreende a faculdade e se desequilibra, não é? É um desorientado. Então, num sentido amplo, né? Aí você fica assim, pô, ele falou máximo e mínimo e tal, não sei, mas espera lá. No desenvolvimento, aí ele explica o título do capítulo, né? Máximo e mínimo. O que ele quer dizer com máximo e mínimo? Então, o que ele fala assim, né? Para nós é um máximo a refeição que nós fazemos, né? Escolhendo uma refeição bem temperada, a nossa escolha, né? Acepipes diversos, né? Uma comida bem temperada, chique, etc. Né? E a gente joga muita sobra para lá. Né? E ele fala assim que as migalhas, às vezes, do que nos sobram é o mínimo que muitos irmãos precisavam para saciar a fome, né? Que é máximo para um e o mínimo para outro. E aí ele vai da veste, né? A gente vai, escolhe uma roupa, se ornando, né? Pensando para dignificar a presença, etc. Compramos roupas novas para deixar as antigas inúteis no armário, né? Sem uso. Enquanto que um farrapo, um andrajo, às vezes é o mínimo, uma roupa velha mesmo, é o mínimo que falta a algum irmão, ou melhor dizendo, a milhares de irmãos, para não passarem a provação da nudez. É o mínimo para eles e o máximo para nós, as roupas que escolhemos. O dinheiro que guardamos no cofre sem serventia, né, depois de saciarmos o nosso consumismo, né, comprando o que nos interessa, guardando inútil, muitas vezes, o que nem precisávamos, né, na verdade. A bem-verdade, né? E sendo que, não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, é claro, né? Às vezes uma esmola, um pouquinho de dinheiro, era aquele mínimo necessário para aliviar a penúria pela qual passam muitos irmãos. Né? Os livros, as consultas que nós temos, né? De livros diversos, publicações, artigos científicos, né, buscando o conhecimento, a cultura, etc., né, consultando publicações às dezenas. Nem gratidão temos a quem teve que consumir né, fosfato, esteve se dedicando para nos esclarecer, nos iluminar, né, nos legar uma cultura. E que esses textos mais elevados que lemos, artigos de física quântica, textos de metafísica, ontologia, né? Publicações a respeito da mediunidade, né? A respeito dos aspectos psicológicos, etc., né? Nos nossos estudos, textos elevados não passam de enigmas incompreensíveis para muitos irmãos, garatujas, rabiscos de crianças, para muitos irmãos, que para eles o mínimo de um alfabeto, o mínimo de uma aritmética, saber mexer com uma porcentagem, é o que lhes faltava, né? Ou seja, ele cita muitos exemplos de máximo e mínimo no desenvolvimento, e finalizando o desenvolvimento, né, ele vai falando que não é imoral, não é ruim, não é maléfico, né, que tenhas as coisas. Ou seja, é razoável tenhas a casa própria a teu gosto. É justo tenhas o carro particular que garante eficiência e conforto, né, a visita a parentes, a ida ao trabalho,
a negócios, etc. Né? Compreensível ao cumules as mais altas reservas de inteligência, que busque o conhecimento que nos liberta dos grilhões da ignorância, né? Que nos consola e conforta o coração. Né? A doutrina espírita que tanto nos ilumina, nos esclarecendo sobre a imortalidade da alma. Né? É justo, é compreensível, é bom, não é ruim, né? Buscar participar desse diálogo filosófico de milênios nas grandes perguntas a respeito do ser, né? Entender os aspectos psicológicos mais intrincados do ser humano, o trato da mediunidade, os avanços mais modernos da fisiologia, etc., né, do nosso conhecimento. É justo nos esclarecermos, é compreensível altas reservas de conhecimento, a cultura, a alta cultura que nos auxilia a transcendermos, né, sublimarmos o nosso sentimento nos textos, nas páginas mais lindas da humanidade, da literatura universal. Não é? É compreensível, mas cada uma destas frases ele termina sempre, né, com a conjunção adversativa, sempre dizendo: contudo, auxilies a extinguir a nódoa do desabrigo. Ou seja, o máximo que a nossa casa própria, a nossa escolha, mas o mínimo que é não estar desabrigado para os outros. Justo o carro particular, no entanto, que ajudes a abolir a provação da nudez no trato de terra onde respires, né? Dando o mínimo de vestir a muitos irmãos. Né? As altas reservas de inteligência, todavia, ninguém seja privado de buscar o alfabeto, o mínimo das letras, de saber ler e escrever, não é? Então, o texto vai indo, parece que vem uma sombra atrás de nós, de uma culpa, né? Mas ele fala: não, gente, calma, não é necessário ter culpa, não é ruim, é razoável, justo, compreensível. Mas que auxiliemos, né, com o mínimo. E aí vem uma frase, logo agora, né, que arremata isso: mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. Ou seja, não é errado, não é imoral tudo isso. É justo, compreensível, razoável, o máximo. Mas não permita que falte o mínimo à sustentação da atual existência para muitos irmãos que passam por provações difíceis também. Não é? Então, até aqui, Emmanuel explicou a parte do máximo e mínimo do título do capítulo, né? E só para já fazer um gancho, né, no que a gente viu aqui, né? Lembrar muito quando Jesus fala, né? Me deste de vestir, me deste de comer, me abrigaste em tua casa, né? Me visitaste quando estive doente, etc. Né? Fosse me visitar na prisão, etc. Né? Ou seja, o mínimo. Né? E aí ele arremata na última oração: se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo, que na essência quer dizer Jesus e os outros juntos de nós. Aí ele retorna à primeira oração que ele nos diz, que ele começa falando do mestre e dos outros que precisam de ajuda, e ele arremata, né, falando de Jesus na confissão da própria fé. Ele finaliza lembrando disso. Né? Então, dentro desse máximo e mínimo, o mínimo que falta às criaturas ao sustento da encarnação, aquele me desse de beber, me desse de comer, me abrigaste, me vestiste, da parábola, né, de Jesus, né? Ele fala: esse é o mínimo que a gente precisaria ajudar o nosso próximo no sustento da encarnação dele. É assim que serviremos ao nosso mestre. Né? Aí você entende por que Máximo Mínimo começa falando de Jesus, depois fala de Máximo Mínimo e termina com Jesus novamente. Né? Então não haja culpa nenhuma, né? Mas sempre com essa lembrança: se somos fiéis a Jesus, né? Se
nós temos Ele como mestre, lembremos de ajudar com o mínimo o nosso próximo, né? Em tudo aquilo que ele precisa a sustentação da sua encarnação, o mínimo, né? E não fiquemos com culpa por muitas vezes desfrutarmos de algo que seja o máximo, muito conhecimento, uma casa própria ao nosso gosto. Não nos sintamos constrangidos, né? Mas nos sintamos exortados a dar o mínimo que estiver dentro das nossas possibilidades ao próximo que aparecer diante de nós, precisando do nosso auxílio, né? Aí nisso tudo me lembrou, né, das reflexões dos estudos do Haroldo, do Antigo Testamento, e dos NEPs também, né, enquanto a gente estudava, a respeito do livro do Levítico, se me lembro bem, quando Deus fala do dízimo, né? Deus meio que diz assim, né, ele pede a devolução de 10% do que é dele, do fruto da terra e do animal que crias, né? E aí, numa das interpretações, né, da gente tentando entender esse texto, a gente pensa assim, né? Tudo é de Deus. Absolutamente tudo. Até tu és de Deus, né? Todos nós somos. Mas Deus meio que disse assim, né? Mas se você me devolver o mínimo, né? Um mínimo, uns 10%, não precisa ser 10%, assim, o valor fixo, né? Mas assim, se der um mínimo, né? Se puderes me devolver, eu fico bem, eu fico ok, sabe? Tá bom. Tá bom, estamos ok, né? O mínimo. Olha só como Deus é, né? Ele não te pede tudo, é um mínimo para ficar tudo numa boa, né? Naquela época, né? Como Deus é espírito, né? Deus não é matéria. Para que o animal, o fruto da terra chegasse até ele, você passava pelo processo de combustão, de queima, né? E até porque espírito na língua hebraica é a mesma palavra para vento, né? Então, quando você faz a combustão, a matéria vira gás, né? Ainda é matéria, mas enfim, vira gás, vira vento, entre aspas, né? Então, meio que ele purifica e alcança Deus, né? Hoje nós já entendemos que não é bem assim, processo de combustão, né? E também, com o Novo Testamento, na parábola do bom samaritano, nós também temos reflexões possíveis, é claro, interpretações possíveis do texto, que nos levam a ver que o altar de adoração, onde eu faço a minha adoração a Deus, a minha oferenda, é o próximo que precisa de mim. A oferenda do azeite, do vinagre, do vinho. O bom samaritano unge com azeite as feridas do próximo, do homem caído. Passa o vinagre na sua boca, né? Ou seja, meio que dizendo assim, né, o altar de adoração, né, está no próximo que precisa de nós. Exatamente como aqui no texto que nós estamos vendo, né? Aquele dízimo, aquele mínimo que Deus pede de volta, o mínimo para o sustento da existência, o me desse de vestir, me desse de comer, é no próximo. É ali o altar de adoração, né? Fazendo só um voo, né, nas reflexões, nas interpretações. E é muito interessante, né, que aqui na Bíblia do Caminho ele traz um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, né, que é assim: para ser proveitosa, tenha fé que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então ele fala, a fé para ser proveitosa tem de ser ativa, né? E que fé mais ativa do que essa, né? Que servindo ao Mestre, servindo a Deus, consagramos no altar do próximo, né? Pelo menos o mínimo que ele precisa para o seu sustento, para o sustento dessa encarnação, dessa existência atual dele. Não é? E fé, na língua hebraica, emuná, significa fidelidade. Então, ser fiel a Deus, às leis divinas, né, tem que ser ativo, não passivo, não só contemplação, mas ativo, estar presente,
né, espalhando palavras consoladoras, ajudando a extinguir o analfabetismo, promovendo as letras, em projetos voluntários, entende? Em organizações não governamentais que nos permitem fazer isso, né? Juntando outros corações interessados em auxiliar, né? Os bazares, as doações de roupa, né? Para abolir a nudez do mundo. Né? O que for possível, unir corações para auxiliar com o mínimo o próximo e sermos fiéis a Deus, a revelação que nos foi dada, né? De todo o cristianismo até a doutrina espírita, né? Sejamos fiéis, né? Ajudemos com o mínimo o nosso próximo, né? Sem culpa, sem complexo de culpa, né? Mas sem cometer excessos, desperdícios e ajudando sempre, amando sempre, não é? Que o Divino Mestre ilumine a todos nós e nos auxilie nessa caminhada, nessa jornada desafiadora a que estamos sujeitos. Um grande abraço, paz e bênção.